Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Estoque Análises. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor. E hoje vamos trazer uma empresa do setor petrolífero, mas com uma característica especial, se é que podemos dizer assim, Arthur? Exato, André. A gente vai falar da Kimbell, que não é exatamente uma petrolífera, né? Mas é uma petrolífera que não extrai uma gota de petróleo. Vamos explicar como a gente chegou nela, né? A gente tinha comentado de fazer um programa sobre uma empresa de petróleo e eu coloquei no Estoque Análise. Desculpa, Status Invest. Exatamente, Status Invest. Alguns filtros, né? Um ROI mínimo, etc. e tal. E apareceram várias empresas, entre elas a Kimbell, com dividendo de 14%. Eu olhei e falei, o que faz dessa empresa? E a gente foi pesquisar, e é muito interessante porque ela não extrai o petróleo, mas ela é dona de poços de petróleo, e daí faz parcerias para exploração. Ou seja, ela se livra do maior custo, ou seja, o custo da exploração do petróleo, né? De retirar o petróleo da terra, e ela apenas adquire os campos de petróleo. Achei bastante interessante a empresa. É isso aí, Arthur. Mas antes a gente trouxe algumas notícias relacionadas ao mercado de petróleo. Olha só. O OPEP mantém previsão de aumento da demanda de petróleo em 2024. A previsão segue em 2,25 milhões de barris por dia para 2024 e em 1,85 milhão de barris por dia para 2025. Mas a demanda total no primeiro trimestre foi menor que a esperada. No relatório, a OPEP disse que o crescimento econômico global estável continuou no primeiro semestre de 2024 e previu que a demanda mundial de petróleo aumentará em 2,30 milhões de barris por dia no segundo semestre. Quer comentar a notícia, Arthur? André, é aquilo que a gente já falou no outro episódio, né? O mundo continua dependente de petróleo, não vai deixar de ser tão cedo. Eu acho que com o tempo aí vai talvez diminuir o crescimento, mas somos ainda muito dependentes, né? A gente vê que, na verdade, o que faz a variação no consumo de petróleo é muito mais o crescimento econômico do que os carros elétricos e os carros híbridos. E eu queria convidar você a se inscrever no canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando que o nosso Estoque Análises é escrito com cifrão no lugar do S. A gente trouxe uma outra notícia, olha só, Arthur. As 10 maiores petrolíferas do mundo em 2024 em valor de mercado. Em primeiro lugar, a Saudi Aramco, com 2,02 trilhões de dólares, uma empresa saudita. Né? Em segundo vem a China Petroleum, com 495 bilhões, uma empresa chinesa, é claro. Aí a gente vem com 3 americanas, a ExxonMobil, a Chevron Corp, a Shell. Depois a gente vem com PetroChina, mais uma empresa chinesa, a Total Energies, que é uma empresa francesa, a BPC, que é uma empresa inglesa, e aí sim, em nono lugar, a Petrobras, com 96 bilhões de dólares. E por último, a Marathon Petróleo, que é uma empresa americana. Arthur, entre as 10 primeiras, nós temos aí quatro americanas, 2 chinesas. Quer comentar um pouco sobre elas? André, eu acho interessante, né? A gente, inclusive, como eu disse lá no começo, né, quando a gente chegou na Kimbell, a gente estava procurando petroleira, a gente vai fazer aí um programa sobre petroleiras. Mas eu acho interessante, né, a gente relacionar aí quais são as maiores produções e qual a empresa que tem o maior valor de mercado, né? Porque é isso, de repente, eu acho que é o caso da Petrobras, por exemplo, não sei exatamente em qual local a Petrobras se encontra em produção, mas eu acho que a Petrobras hoje, por exemplo, tem um valor de mercado muito descontado. Então, você pode pegar, de repente, a Petrobras está em quinta maior produção, não estou falando que está isso, estou chutando, mas eu estaria que está mais ou menos por aí, quinta, sexta, e com valor de mercado descontado. Então, e ver também o lift cost, né? Para o investidor, que eu acho que é importante ver, né? Não só o valor de mercado, mas principalmente o lift cost da empresa, ou seja, por quanto que ela está extraindo o petróleo e o quanto ela está descontada. Então, às vezes, você pega 2 empresas que produzem mais ou menos a mesma coisa, tem o mesmo lifting cost, uma custa metade da outra. E muitas vezes não tem motivo para isso. Às vezes até tem uma perspectiva maior de crescimento, alguma coisa assim, mas muitas vezes não tem. E aí surgem boas oportunidades. Legal. Você falou de Petrobras, então vamos fazer o seguinte, no próximo programa vamos trazer Petrobras? O que você acha? Fechado. Então vamos de Petrobras no próximo programa.
até porque o nosso programa é de investimento global, né? A gente procura aí Exato. coisas interessantes no mundo inteiro e acho que tem muita coisa interessante no Brasil também, né? Então, por que não aproveitá-las? É isso aí, vamos sim. Bom, vamos falar então de Kimbell Partners. A gente trouxe um vídeo sobre ela. Dá uma olhada como ficou. A Kimbell Royalty Partners nasceu de um acordo informal entre um pequeno grupo de investidores em Fort Worth, Texas, no ano de 1998. A empresa atua no setor de energia, focando principalmente em royalties de petróleo, gás natural e outros recursos naturais, desempenhando um papel crucial na cadeia de valor do setor de energia e facilitando o financiamento contínuo da exploração e produção de recursos naturais. Com interesse em aproximadamente 17 milhões de acres brutos com mais de 129 mil poços em bacias nos Estados Unidos, se diferencia de outras empresas de royalties por receber distribuição com vantagens fiscais e não ter custos operacionais ou de capitais associados. Com isso, seu perfil de risco é mais baixo do que de empresas que possuem operações de produção. Seu histórico de pagamentos de dividendos é consistente e vem aumentando a cada trimestre desde o IPO em 2017. O futuro da Kimbell passa pela capacidade do mercado de minerais se adaptar às questões ligadas à sustentabilidade, investimento em novas tecnologias, inovação e regulamentação do setor. Muito bem, essa daí foi a Kimbell. Vamos falar agora sobre a matriz SWOT, Arthur? Vamos lá, muito bom vídeo, André. Vamos falar da matriz SWOT da Kimbell. Vamos começar pelas forças, né? E eu acho que algo que a gente não pode deixar de falar é a questão dos custos da Kimbell, porque ela não, como a gente já falou no começo, ela não explora o petróleo em si, né? Ela faz parceria para exploração, então ela tem um custo operacional muito mais baixo que uma petroleira tradicional. E falando sobre as fraquezas? Então, né, toda faca tem dois gumes, né? E, evidentemente, isso já traz um problema, que é você depender de uma parceria, né? A Kimbell ela não é especialista na exploração do poço, ela depende de uma parceria com uma segunda empresa, né? E também, evidentemente, como qualquer empresa que trabalha com petróleo, ela está sujeita às variações da cotação do petróleo, é uma commodity, e aí não tem jeito. Se o petróleo cai, a receita da Kimbell cai, se o petróleo sobe, a receita da Kimbell sobe. E as oportunidades? André, eu acho que a grande oportunidade da Kimbell é aproveitar a sinergia no setor que ela está inserida, né? Enfim, não adianta ela diversificar por diversificar, né? Eu acho que a diversificação tem que fazer sentido, mas você teria, por exemplo, o gás natural liquefeito, né? Que é o gás natural que você liquefaz para poder transportá-lo, porque senão você tem que mandar por oleodutos, e quando você liquefaz, você precisa de uma planta para liquefazer, não é algo simples, você precisa de uma planta para liquefazer, depois uma planta para tornar o gás novamente, mas você permite aí exportar de um continente para outro, de grandes distâncias. Então, acho que é uma oportunidade que ela pode vir explorar dentro da área dela, né? E, por fim, as ameaças? Eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou das fraquezas, né? A questão dela depender muito de um único produto, que é o petróleo, que é um produto que, historicamente, tem grandes variações. Então, isso pode levar a uma redução significativa da receita e dos lucros da Kimbell. Perfeito. Vamos falar agora, vamos mostrar aquela análise que você sempre faz toda semana? Vamos falar da KRP, a Kimbell Royalty Partners. Ela é negociada na Bolsa de Nova York, a NYSE. Não dá para comprar no Brasil, não tem BDR. O valor atual é 16,69. Ela impressiona pelo dividend yield, a gente vê um dividend yield de quase 14%. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 10,38% e no mês atual subiu quase 1%, como a gente pode ver aqui. Vamos aí aos indicadores de valuation, né? Então a gente tem um EV/EBITDA de 6,97, que a gente considera bom. Tem um PL um pouco mais esticado, que a gente considera regular, 31,15. O dividend yield é o que salta aos olhos, né? Excelente. E a gente vê aqui que o histórico também é muito bom. 2017, que foi o ano do IPO, é importante frisar isso, uma empresa nova, IPO em 2017, depois em 2023 houve uma nova oferta pública de ações. Depois do IPO, ela se mantém acima de 8,
e tem na média 11% de dividend yield, chegou a quase 15% e atualmente pagando 14%, ou seja, um dividend yield excelente e regular. Quando a gente vai ver o endividamento dela, dívida líquida sobre EBITDA 1,15%, que a gente considera bom. Indicadores de eficiência, a margem líquida de 12,93%, também consideramos boa. O crescimento a gente não tem de lucros, porque ela é uma empresa nova, ela vinha operando em prejuízo, mas a gente tem um crescimento de receita aí bem considerável, a gente gosta bastante. Vamos ver o histórico de dividendo, né? Se é regular, então a gente vê aqui que ela paga 4 vezes bem definida ao ano, começava pagando em março, passou para fevereiro, houve apenas uma troca de data, mas continua 4 pagamentos mensais bem definidos. Então aquela pessoa que quer ter uma renda com dividendos é uma empresa que traz uma segurança nesse sentido, né? De pagar dividendo 4 vezes ao ano, de forma regular. Aqui o crescimento dos dividendos, vamos colocar no máximo, lembrando que ela fez o IPO em 2017, então a gente vê que ele é crescente, né? A gente considera esse ano porque ainda não terminou, até 2023, que foi de 2,24 em 2017, 0,84, a gente mais do que dobra, chega quase 3 vezes, 2 vezes e meia mais ou menos. Você vê que alguns anos pagou menos, né? 2020 e 2021 pagou menos que 18 e 19, 2022 pagou um pouco mais de 10% a mais que 2023. Mas enfim, há um crescimento no longo prazo e há uma regularidade, a gente gosta bastante disso. Vamos ver o payout. Então aqui o payout a gente já não gosta, né? A gente vê que ela operou alguns anos com prejuízo, ela reverteu o prejuízo aí em 2021, ela continuou pagando dividendos, então pagou acima do seu lucro. A gente não gosta, a gente entende que está tirando o valor da empresa. Então vamos ver no investidor 10 o ROI que faltou. Então tinha faltado na verdade o ROI e o PL, o preço sobre lucro. 37 sobre 17, a gente considera esticado, uma nota regular, e o ROI 3,32, também uma nota regular, é um ROI muito baixo. Usando a forma de Graham, né, para achar o valor intrínseco, a gente vê que ela está acima do valor intrínseco, o valor intrínseco seria de quase $12, ela está negociando a 16, ou seja, está 29% acima do valor intrínseco de Graham. Vamos fazer também aquela análise aquele exercício que a gente faz em toda ação, né? Se tivesse comprado há 5 anos atrás $10 mil, então teria comprado aqui um pouquinho mais de 9,29 aproximadamente, e hoje negociada a 17, teria praticamente dobrado, teria multiplicado por 1,8 seu capital, então $10 mil teria se transformado aí em $18 mil, $17.993. É isso aí, essa é a nossa análise da Kimbell. Gostamos muito da empresa, achamos um dividendo muito robusto. O preço é bom, não chega a ser excelente, não é uma barganha da bolsa, mas considerando as condições, a gente gosta bastante da empresa. Principalmente para aquela pessoa que busca um dividendo, busca uma regularidade no recebimento de dividendo, parece uma empresa muito interessante. E você, André, o que você achou? Interessante, hein, Arthur? Acho que o que mais chama atenção é a questão dos dividendos mesmo, né? Exato, André. A Kimbell, desde a sua criação, vem pagando dividendos aí bem interessantes. E é uma empresa, para quem gosta de dividendos, nós gostamos bastante, que vale a pena ser olhado com carinho. E vamos falar então um pouco sobre o balanço da Kimbell. Olha só, em sua divulgação financeira recente, a empresa anunciou receitas totais de 87,94 milhões de dólares e lucro líquido de 8,45 milhões. Isso representa um crescimento de 52% nas receitas totais, mas uma redução de 63,8% no lucro líquido em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. É isso, Arthur? É isso mesmo, André. A Kimbell vem crescendo, né? Historicamente, você vê que ela cresce, ela vinha de prejuízo, passou para o positivo, mas ela teve vem tendo uma redução no lucro, né, nos últimos trimestres, em parte por uma questão de variação da cotação do petróleo, mas a gente gosta muito do modelo de negócio deles. Enfim, eles é uma empresa relativamente nova, então essa variação faz sentido também. Enfim, é uma empresa já consolidada no mercado, mas eu acho ainda que tem um potencial de crescimento muito significativo, uma baixa exposição a risco.
E Arthur, o que os especialistas estão falando sobre Kimball, hein? Então, André, aqui no site do Stock Analysis, que vamos deixar claro, não é nosso, tá? O nosso é com cifrão no lugar do S. Exatamente. Tem a previsão dos analistas, né? Então, 5 analistas fizeram análise de Kimball e eles trazem o preço que eles estimam para os próximos 12 meses. O consenso, ou seja, a média deles, dá em $19,80 a ação, sendo o mais otimista $21, o menos otimista $16. E ela está recomendada como compra forte, ou seja, todos os 5 analistas recomendaram a compra, dos 5 analistas, 3 recomendaram a compra forte, 1 recomenda a compra e 1 recomenda a venda. Olha aí. Certamente o que acredita que vai chegar em 16 é o que está recomendando a venda de Kimball. E Arthur, como é que ficou a nota na Kimball? André, a Kimball levou um 7,5. Nota 7,5 para Kimball. Muito bem, o Stock Analysis vai ficando por aqui. E na semana que vem, como prometido, vamos falar de Petrobras. É isso, Arthur? Exato. E não esqueça de comentar o que você achou de Kimball, se você tem algum investimento no exterior. E se você quiser pedir alguma ação para a gente analisar, é só mandar para a gente. Certo? Então, até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Até lá. Grande abraço.